Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Vocês podem sentar, meus irmãos, por gentileza, e já abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, por gentileza. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na base, aqui no Recanto também no Renascença, mesmo tema, a igreja que eu preciso. É um tema de certa forma intrigante, mas que deixa em aberto aí. Ele é uma afirmativa, né? A igreja que eu preciso, mas ao mesmo tempo a gente deve se questionar sobre isso. Qual é a igreja que de fato nós precisamos? Nós temos visto, vivemos tempos difíceis difícil entre aspas, né, meu irmão, porque a igreja sempre passou por tribulações e isso faz parte, isso é bíblico, isso faz parte da rotina da igreja, mas essa dificuldade não abalou e nunca vai abalar a igreja, porque existe um Deus todo-poderoso que está sobre ela, que é o fundamento dessa igreja também. Ela não pode ser destruída, não pode ser abalada, mas sofre perseguições, e nós cristãos, pedras vivas da igreja, como nós vamos ver daqui a pouco, precisamos ter consciência de que tipo de igreja nós precisamos, qual é o nosso papel nessa igreja, qual é o papel da igreja no plano de salvação do Senhor. E é isso que tem sido questionado. Muitos falsos profetas saído de dentro para fora mesmo, questionando o próprio papel da igreja. Então, diante de dias difíceis, tempos difíceis que nós estamos vivendo, e acredito que eles vão complicar ainda mais. É muito importante que a igreja do Senhor, a igreja invisível do Senhor, esteja muito alicerçada e preparada na palavra, no Espírito, na graça, para se defender, para se fortalecer em meio às tribulações. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir, Juliana? Não? Muito bem, meus irmãos, eu fiz um slide com os textos, mas já que a gente não está conseguindo, tu me avisa qualquer coisa, tá? Eu peço atenção aí um pouco mais redobrado. Eu acostumo mal vocês, né, com esses slides, que aí você vê os pontos direitinho da pregação, a leitura bíblica, mas hoje você vai ter que ficar mais atento, já que eles não vão estar ali disponíveis para a gente hoje, tá bom? Tá, ó. E o retorno para eu saber. Se eu puder olhar ali, melhor ainda. Mas tudo bem, está ali, ó. O texto está projetado, Efésios capítulo 2, tá? Versículo 17, nós vamos ler até o 22, tá? Efésios capítulo 2, versículo 17 ao versículo 22, o primeiro sermão da nossa série, a igreja que eu preciso. Iniciamos também lá no Renascença esse tema. Aparentemente estamos vendo, né, que muitos irmãos estão com problemas de virose. Anunciamos nas redes sociais, inclusive, para que não estejam aqui nesses momentos, para nos preservar. Acontece isso com a Dini, com o pastor Wander, entre outros irmãos que estão em casa. Espero que a transmissão esteja bem, esteja tranquila, esteja aí com boa qualidade para os irmãos que estão em casa se preservando. Vamos ler a palavra do Senhor. Observe com atenção, reverência. Vamos ver o que diz o texto de Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 22. Diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu
Espírito. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo nome, Deus de graça, de poder, de misericórdia que tu és. Te louvamos, te agradecemos por ouvir a tua palavra, pelo privilégio, Senhor, pela liberdade que ainda temos, ó Deus, de prestar cultos a ti e de atentar os nossos ouvidos para a tua palavra santa e bendita. Senhor, em nome de Jesus, te peço que haja um entendimento correto, Senhor, das Escrituras, que o teu Espírito Santo ministre, Senhor, nas nossas mentes e corações, que sejamos, ó Deus, terra fértil aqui neste lugar, que essa semente caia em nós e frutifique para a glória do teu nome, crescimento do teu reino, fortalecimento espiritual do teu povo. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus pais, eles moram num outro país, e nesse país há diferente cultura, costumes, e não só meus pais, mas uma parte grande da minha família mora lá, por parte de mãe, minha irmã também, meu cunhado, meus sobrinhos, a ruma de filhos que eles têm, são meus sobrinhos netos, e é uma parte da minha família que mora distante, e sempre que possível nós vamos visitá-los, eu, a Dinha, a Sofia, nós vamos lá. E quando chegamos lá nesse país, a gente sente um sentimento conflituoso, porque ao mesmo tempo que sentimos um aconchego da família, a gente sente um choque cultural também. Então, ora nós nos sentimos como se estivéssemos em casa, de fato, e ora nós nos sentimos como estranhos no ninho, assim, extremamente esquisitos. E essa sensação, essa segunda sensação de estar como estranho no ninho, acontece quando nós saímos, quando nós vamos para as ruas, quando nós vamos para algum lugar público, para um shopping, para uma loja, para um restaurante. Sabe aquela sensação de que nós somos tratados com uma certa frieza, com um certo distanciamento, com uma certa indiferença, como se nós fôssemos forasteiros, né? Não somos parte daquele lugar, às vezes até com uma certa discriminação, posso dizer. Nada grave, mas é uma sensação, a gente não se sente em casa, isso é fato. Mas existe um outro lado dessa moeda que é maravilhoso, e existem duas situações que nós nos sentimos, que é certo que nós nos sentimos muito bem, muito acolhidos. A primeira delas é o privilégio que Deus me dá toda vez que eu vou lá, de ministrar a uma igreja local, de pregar para os irmãos de uma igreja local. Mesmo havendo uma barreira da língua, geralmente o sermão ele é traduzido simultaneamente para a língua local, e mesmo eu não tenho nenhuma afinidade com os irmãos, como eu tenho com vocês, olha, eu sempre me sinto em casa. É interessante, eu me sinto como se eu tivesse algo muito em comum, algo poderosamente comum, em comum e comum, que nos envolve com aqueles irmãos que eu mal conheço, mas que me dá a sensação de identidade, de pertencer àquele lugar, mesmo com as nossas óbvias diferenças aí, culturais e tudo mais. A igreja, meus irmãos, mesmo em um outro país, ela me traz um sentimento familiar, um sentimento de pertencimento. E a outra situação em que nos sentimos em casa, quando estamos longe, é quando estamos com a família. Claro, quando eu estou com os meus pais, quando estou com a minha irmã, com o meu cunhado, com os meus sobrinhos, com os meus sobrinhos netos. Então eu me sinto ali, de fato, aconchegado, amado, cuidado. Apesar de que também nós somos muito diferentes ali, mas há uma igualdade, há um laço familiar que nos une, que nos aproxima, que nos aconchega, né? Pois é, esse poder aí, meus irmãos, que une pessoas diferentes, capaz de unir pessoas, dando-lhes um laço familiar, uma certeza de que nós somos parte de um mesmo corpo, é o centro do trecho desta carta aqui de Paulo aos Efésios, e esse trecho que vai conduzir o nosso sermão, a nossa reflexão
nesta noite. A carta de Paulo aos Efésios, muitos estudiosos entendem que ela é uma carta circular, além de ir para a igreja de Éfeso, ela circulou em outras igrejas também da época. Nessa carta, Paulo se reporta aos cristãos judeus e cristãos gentios, mas esse trecho especificamente que eu destaquei, que vai nos conduzir, nós veremos Paulo, o autor, falando mais diretamente para os gentios, que ele identifica como os de longe, ou os estrangeiros, peregrinos em algumas traduções. A gente vai entender mais na frente direitinho porque que ele usa essas formas de tratamento para se referir aos gentios. E Paulo vai ressaltar bem nesse texto diferenças étnicas que separam judeus de gentios, mas não para distanciá-los, na verdade, pelo contrário, mas é para realçar o que é mais importante no contexto da igreja da época, inclusive. O que era mais importante não eram as diferenças, mas o poder que os unia, o poder que os tornava membros de um só corpo, membros de uma mesma família de Deus. Pois é, um assunto de família, esse é o nosso tema da nossa mensagem, porque de certa forma é disso que Paulo vai tratar aqui nesse trecho da carta aos Efésios e vai conduzir a nossa jornada hoje, um assunto de família. Fica atento, tá? É importante a gente dizer, para contextualizar melhor aqui, que quando os primeiros alicerces da igreja primitiva foram lançados ali, cristãos não judeus, eles eram considerados forasteiros dentro do povo de Deus. Havia um distanciamento, havia uma estranheza. Então, nesse momento dos primórdios da história da igreja cristã, o apóstolo Paulo foi um instrumento valioso do Espírito Santo em defesa, em favor dos gentios convertidos ao Evangelho. Paulo vai trazer luz com o seu conhecimento das Escrituras e também já iluminado pelo Espírito Santo sobre revelações do Antigo Testamento, assuntos que já haviam sido tratados pelos profetas, mas que precisavam do devido entendimento naquela época, quando a igreja nasce. Os primeiros seguidores de Cristo precisavam de um esclarecimento, de uma luz. E Paulo, nesse ponto aí, nos primórdios da igreja, foi muito importante, sobretudo advogando em favor dos gentios. Por isso ele é chamado o apóstolo dos gentios. Então, mesmo diante dessas diferenças óbvias que havia entre judeus e gentios, Paulo sabiamente vai abordar e vai usar, vai manejar a sua escrita para falar com ambos aí de algo que no fim das contas para eles era familiar, porque era um assunto de família. Ele ia falar de algo que para judeus e cristãos convertidos ao cristianismo era comum, algo que os unia, algo que os envolvia em um laço de amor que era capaz de suplantar as diferenças que eles tinham, diferenças étnicas, diferenças culturais, de costumes, tudo que supostamente poderia separar cristãos de judeus de gentios. Então Paulo vem e fala desse assunto de família que de certa forma era fácil para eles compreender, apesar das diferenças. E aí, meus irmãos, eu espero que todos aqueles que sejam da mesma família em questão aqui hoje possam compreender também e se identificar com as palavras de Paulo à igreja de Éfeso, que também, claro, são palavras para a igreja em todas as épocas e nações. Nosso texto de hoje, então, meus irmãos, vai começar com o apóstolo frisando que existe um tipo de paz especial, capaz de aproximar pessoas, independentemente de quaisquer diferença cultural, racial, qualquer diferença que possam aparentemente distanciá-las. Essa paz especial que aproxima desiguais. Olha o que diz os versículos aí, 17, 18 e 19, vamos ler. Diz assim: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto,
pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja que Paulo fala aqui de uma paz especial, e eu escrevi essa paz com letra maiúscula ali de propósito, porque é uma paz que tem um nome próprio, a gente vai ver isso. O apóstolo Paulo, ele busca alicerce aqui para falar dessa paz especial, referindo-se ao cumprimento de uma promessa que já havia sido profetizado por Isaías, e eu separei o texto aí, tá? Isaías 57, vamos ler, Isaías 57, versículos 18 e 19, está aqui, ó. Diz assim: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo, eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Vamos entender, meus irmãos, sempre houve um tempo em que o povo de Israel sofreu por afastar-se dos desígnios de Deus, mas também sempre houve um Deus e sempre há um Deus misericordioso que traz com graça o seu povo de volta, trata esse povo de uma maneira muito graciosa, apesar das suas falhas. Deus sempre soube e usou profetas como Isaías para isso, para dizer que o verdadeiro Israel seria como uma grande família, mas aí não havia clareza ainda sobre as palavras do profeta, mas Paulo vem lançar luz sobre elas. Isaías já dizia que Israel seria como uma grande família composta por pessoas de diferentes nações. Chegaria um tempo em que a paz destinada a Israel haveria de alcançar não apenas os de perto, ou seja, os israelitas, uma etnia específica, mas também os de longe, ou todos aqueles a quem o Senhor escolhera chamar, sem barreira de raça ou de nação. E aí Paulo vai dar nome a essa paz, nesse texto aqui de Efésios, nome a essa paz especial que veio eliminar qualquer barreira religiosa, cultural, étnica, que pudesse separar judeus e gentios. Versículo 17 aí de Efésios diz: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Agora a gente já sabe quem são essas pessoas, né? Algumas traduções vão dizer que ele veio e evangelizou a paz aos de longe e aos de perto. Ele quem, meus irmãos? Cristo. A vinda de Jesus em carne garante que o evangelho seja semeado a todo o mundo, e essa mensagem salvadora, que ainda era tímida e de certa forma restrita no Antigo Testamento, agora ela é aberta, ela é franca, ela é semeada a todas as nações, e a mensagem então salvadora do príncipe da paz, como profetiza Isaías, alcançaria a todos os predestinados a compreendê-la. Aleluia. A vinda dessa paz, meus irmãos, sobrenatural, que aproxima desiguais, desde o princípio, constava nos decretos de Deus. Aleluia. Meus queridos, uma das características marcantes da igreja é essa capacidade extraordinária de reunir pessoas extremamente diferentes, de agregar desiguais. De repente pessoas que não têm nada a ver, como se diz no popular, umas com as outras, diferentes nas suas maneiras de pensar, de agir, de refletir, de vestir. De repente essas pessoas estão unidas por uma mesma fé, estão unidas no mesmo corpo, no mesmo Espírito, em Cristo. Meus irmãos, em Cristo nós temos a certeza que nós estamos em casa, que nós estamos perto uns dos outros, apesar das nossas óbvias diferenças, que às vezes parecem nos distanciar. Não é verdade? A igreja que nós precisamos, meus irmãos, a igreja que eu preciso,
não é uma igreja de pessoas iguais, não é uma igreja com pessoas que têm as mesmas afinidades. A igreja que eu preciso é uma igreja de crentes que se identificam na graça e no amor de um Cristo que nos tirou, todos nós, das trevas. Essa é a igreja que eu preciso. Existe uma paz sobrenatural, especial, que nos une como um só. É sob a luz igualitária de Jesus que nós devemos andar, que nós devemos caminhar, e que nós devemos buscar enxergar uns aos outros sobre a luz igualitária de Jesus, porque nós somos iguais, nem melhores e nem piores aos olhos do Príncipe da Paz. Não se engane, você nem eu somos melhores do que ninguém aos olhos de Jesus. Aí adiante, Paulo vai mostrar que a paz que une gentios, ela tem um canal. Os cristãos são unidos pelo mesmo Espírito. Olha o que diz o versículo 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Eu acho esse versículo sensacional, porque a obra trinitária de Deus, ela é fortemente apresentada aqui pelo apóstolo Paulo nesse versículo. Vê, um Cristo que veio para nos garantir acesso ao Pai por meio do Espírito. Veja, um versículo, ele une a fantástica obra do Deus Trino, né? Agora pensa bem, Jesus, ele não esteve em carne na cidade de Éfeso, ele nunca esteve lá, mas Paulo diz, ele veio, né, e nos trouxe um Cristo que veio para garantir esse acesso por meio do seu Espírito Santo. Mesmo que ele não estivesse ido a Éfeso, a proclamação da paz foi realizada pelo Espírito Santo, por meio dos apóstolos, por intermédio de homens como Paulo e os demais, que nós vamos já ver isso mais adiante com detalhe. Meus irmãos, por meio desse evangelho maravilhoso, salvador, de Cristo, o Espírito Santo, veja que é um canal e uma base, por meio do evangelho, o Espírito Santo reúne então judeus e gentios no verdadeiro Israel, a igreja. Era isso que Paulo estava ensinando aos seus leitores. Veja que Paulo se insere aqui entre judeus, né? Quando ele usa nós, pronome aí, né? Nós, judeus, os de perto. E aí ele usa os vocês, os de longe. Quem são? Os gentios. Então ele diz, tanto nós como vocês, nós judeus e vocês gentios, temos agora acesso ao Pai por meio dele, diz o apóstolo, ressaltando aí o cumprimento daquela promessa lá de Isaías. Nós são os judeus, e o vocês, meus irmãos, somos nós, os gentios. Ele veio e garantiu a nós, os gentios, acesso ao Pai, por meio do mesmo Espírito Santo que uniu gentios e judeus naquela época, continua fazendo isso hoje. Nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós fomos enxertados no Israel da promessa, mesmo sem merecimento ou sem nenhuma ascendência com os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, só a consciência dessa verdade, de que nós fomos enxertados, de que nós somos os gentios aqui nesse texto, só a consciência disso deve nos constranger todas as vezes que nós ousarmos discriminar alguém na igreja por causa da sua origem, por causa de qualquer coisa que seja, ou mesmo do seu pecado. Só essa consciência aqui deve nos deixar de cabeça baixa, de vergonha, se nós discriminarmos alguém.
O Espírito Santo, eu vou te dar uma informação, tá? Ele não seleciona as pessoas segundo uma escala de pecado. Por exemplo, aquele irmão ali tem um pecado, peca demais, tem um pecado muito complicado, esse aqui eu não vou chamar. Aquele ali até que peca menos e tal, acho que esse aqui dá. Aquele pecado ali é um pecado muito pesado, muito complicado, esse aqui não tem jeito para ele. O Espírito Santo aí vai escalando, quem ele chama e quem ele não chama. Não, meus irmãos, até porque se ele fosse fazer por escala de pecado, essa igreja está vazia aqui hoje, não ia ter nem pregador e ninguém ouvindo, ia estar fechada. Se fosse por escala de pecado, a gente não estaria aqui. Ou não? Tem alguém que peca pouco aí, que pecou menos, pouquinho, que merecia, está aqui? Pois é, meus irmãos, a igreja é formada por pessoas que o Senhor resgatou das trevas. Todos nós fomos resgatados das trevas, desde que nascemos. Logo, não podemos ousar discriminar qualquer pessoa que seja por qual motivo que aparentemente possa nos distanciar. A igreja deve ser um instrumento do Espírito, o canal da paz, para levar o Evangelho a toda criatura, e não um instrumento que separa pessoas. A igreja que nós precisamos, meus irmãos, a igreja que eu preciso, é aquela que vê os de longe com os olhos do Espírito, com os olhos do Espírito Santo de Deus, que nos unifica por meio da graça e não por afinidades. E aí no versículo 19, Paulo vai acentuar a unificação de judeus e gentios na igreja, valendo-se de um conceito familiar de união, o que para um judeu, quando se fala de família, é algo muito forte, algo muito poderoso. Paulo, com muita sabedoria, ele vai falar que agora os de perto e os de longe estão unidos na mesma família. Olha o que diz o versículo 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da mesma família de Deus. Meus irmãos, em Cesareia, onde Paulo estava preso, Efésios é uma das cartas da prisão, né? Então ele estava preso ali naquele lugar. Quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ali naquela cidade de Cesareia e outras também da época, havia uma visível hostilidade entre judeus e gentios a respeito do direito à cidadania. Então estrangeiros, forasteiros, peregrinos, como algumas traduções falam, eles até podiam ter um acesso, poderiam ser um residente, e por causa disso ser reconhecido de alguma forma e desfrutar de alguns direitos como residentes, não como cidadãos. Mas o próprio nome já está dito, eles são forasteiros, eles são peregrinos, são estrangeiros. Embora houvesse aí uma tolerância com essas pessoas, por serem residentes na cidade de Cesareia especificamente, eles não tinham pleno direitos como cidadãos. E aí nesse ponto Paulo é um instrumento fundamental aqui nas mãos do Espírito para advogar em favor dos gentios, na causa dos gentios. Os gentios já entravam na igreja discriminados, e Paulo era um profundo conhecedor da lei, então ele vai defender a igualdade entre judeus e gentios, ciente de que isso já havia sido profetizado lá atrás, por profetas como Isaías. Paulo bebe na fonte das Escrituras e aponta para um futuro que ele conseguia ver, porque já havia sido revelado que no reino de Deus todos estariam unidos ali pela graça, e não por etnia, por nacionalidade, por raça, por situação financeira, econômica, seja lá o que fosse. Não era isso que unia as pessoas, e que uniria as pessoas no futuro, no reino de Deus, na eternidade. Paulo então, sabiamente aqui, vai substituir o conceito político da cidadania, fato que distinguia obviamente nativos de estrangeiros. Ele substitui isso pela metáfora doméstica. A família de Deus entra agora como figura da igreja,
pressupondo uma relação muito mais íntima, uma relação muito mais pessoal do que uma mera inserção por cidadania conquistada legalmente, politicamente. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que enquanto um estrangeiro, enquanto alguém que é naturalizado pode desfrutar de alguns privilégios como cidadãos legalizados, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, são herdeiros legítimos da promessa de vida eterna dada a Israel primeiramente, que agora por meio de Cristo é estendida aos crentes de todas as nações. Aleluia, aleluia. Então Paulo vem e lança luz sobre essa verdade, ainda mais, e aí eu vou ler um texto, quando ele fala isso para as igrejas da Galácia, né? Lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, escuta, Gálatas 6, 15 e 16, olha o que Paulo diz: de nada vale ser circuncidado ou não. Os judeus davam muito valor para a circuncisão e para outras situações que os identificava, né? Ele vem e diz: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, ou uma nova criatura. Versículo 16 ele diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Veja como o termo, o verdadeiro Israel, unifica gentios e judeus, porque de nada vale ser circuncidado ou não, e sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. De nada vale, meus irmãos, eu mudar a maneira que eu me visto, nada vale eu mudar determinados hábitos ou não, até a minha maneira de falar. O que importa é eu ser uma nova criatura, é isso que importa. E às vezes nós estamos tão preocupados com coisas externas, né, com aparências, com atitudes, que muitas vezes só camuflam a velha criatura que ainda somos. Isso de nada vale. Precisamos ser nova criatura. O Israel de Deus, meus irmãos, para aplicar para a nossa vida, ele é formado por aqueles cuja paz de Cristo está derramada sobre eles. Esse é o Israel de Deus. A igreja em que pese as diferenças culturais, étnicas, de costumes dos seus membros, ela é unificada, ela é uma só na doutrina da graça. Ela é herdeira da promessa de vida eterna com o Senhor, herdeira legítima. Paz que alcançou os que creem, essa paz que alcança os que creem, paz que excede todo o entendimento, como diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Essa paz, é sobre ela que nós podemos também repousar, meus irmãos, as nossas angústias, as nossas aflições, essa paz que nos une. Aleluia. Sabe aquela máxima que diz que família é tudo igual, só muda de endereço? Já ouviu? Pois é, ela se enquadra perfeitamente à igreja de Cristo, a igreja invisível. Não estou falando de placas de igreja, mas a igreja convertida, aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, esse agrupamento de pessoas em uma nação santa, é a igreja de Cristo, né? Ela se enquadra perfeitamente, porque ela é igual, ela só muda de endereço, mas ela é igual aqui, ela é igual em outro lugar. Eu até comentei o show de manhã, ministrando lá no Renascença, que quando eu estive recentemente visitando meus pais, a igreja que eu preguei faz algo parecido com o que nós tivemos a honra de fazer aqui, que é dividir o espaço da igreja com uma outra igreja, uma outra denominação. Então, durante muitos meses, a Igreja Batista Reformada esteve aqui conosco, usando o templo da base aos domingos de manhã. Isso nos alegrou muito, isso nos mostra que essas diferenças não devem nos distanciar, porque a igreja é uma só. Temos diferenças, mas somos uma só, na graça, né, na doutrina dos apóstolos. E lá nessa igreja, eu cheguei um pouco mais cedo para pregar logo no culto seguinte. Estava tendo um culto de uma outra igreja dentro dessa igreja, e era uma igreja de haitianos.
E o culto tinham louvores maravilhosos, vocal sensacional de mulheres e músicos também, poucos músicos só, um baterista e um violão, estava até interessante, um bateria e um violão, e 3 mulheres cantando, em crioulo, era o dialeto deles, meio misturado, um dialeto africano com francês, não entendi nada, não entendia uma vírgula, meus irmãos, mas sabe aquela sensação de estar em casa, de que eles eram meus irmãos, que eles estavam falando a mesma língua que eu. O Wander até falou isso domingo passado aqui, né? Deus conhece a tua língua. Então assim, não interessava exatamente se eu estava entendendo naquele momento. Claro que é importante que eu entenda o que está pregando, né? Eu estava ali só de espectador, mas havia algo que nos unia, algo que nos fazia um, e esse algo é Cristo Jesus, é o Evangelho do Senhor, aleluia. Então é isso, meus irmãos, em todo canto existe uma assembleia de pessoas ali reunidas em torno da mesma fé, no verdadeiro Evangelho. E onde há pessoas reunidas, meu irmão, minha irmã, há pecado, há imperfeição, há diferença também. Todavia foi o Espírito Santo que reuniu essas pessoas, e sobre essas pessoas imperfeitas está a mão de um Deus todo poderoso e misericordioso. E logo, sobre esse agrupamento aí de pecadores, existe uma superabundante graça que nós acabamos de cantar, suplantando tudo aquilo que nos condenava no passado, em Cristo Jesus, aleluia. Meus irmãos, na família de Deus, os membros não são perfeitos, mas são santificados pelo sangue de um Rei perfeito, aleluia. Por isso, a igreja que nós precisamos, a igreja que eu preciso, deve urgentemente olhar mais para a cruz, onde o sangue foi derramado, e menos para os homens, onde há imperfeição, onde há pecado, onde há falha. Aí a seguir, meus irmãos, Paulo vai mudar novamente a figura de linguagem aqui. De família de Deus, a metáfora agora vai comparar a igreja a uma casa, mas não uma casa qualquer, mas uma casa muito bem alicerçada, uma casa muito bem construída. Olha o que diz os versículos 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No capítulo 2 do Evangelho de João tem uma passagem muito marcante. Nós vemos uma passagem muito marcante em que Jesus expulsa, abre aí, deixa marcado Efésios, mas vai lá para João capítulo 2. Jesus ele expulsa da área do templo pessoas que estão fazendo da área ali da casa do Senhor em Jerusalém um local de mercado indigno. Então ele vira as mesas, dá chicotada na galera, os vendilhões, manda que eles saiam todos dali, porque eles estavam fazendo da casa do seu pai um mercado. E aí os judeus pedem para ele, para Jesus, um sinal miraculoso para provar a sua autoridade porque ele estava fazendo aquilo, a autoridade sobre a qual ele estava falando aquelas coisas e fazendo aquilo ali. E aí João capítulo 2, 19 ao 22, João 2, 19 ao 22, nós vamos ver a resposta de Jesus e o desenrolar desse diálogo. Então, judeus pedem para ele uma prova, e Jesus então responde: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito
então creram na Escritura e na palavra que Jesus disseram. Depois que ele ressuscitou, veja bem, então a ressurreição era a prova miraculosa, inequívoca, de que em 3 dias, a ressurreição é o símbolo disso, em 3 dias um novo templo é erguido em Jerusalém, mas não um templo com um lugar fixo, não um templo erguido por mãos humanas, mas uma igreja composta por pedras vivas, como vai nos dizer o apóstolo Pedro. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto mais adiante. A morte e a ressurreição de Cristo então marca a edificação de um novo templo espiritual, em substituição do templo físico, do antigo templo, ultrapassado templo em Jerusalém. E aí tem gente que vai e constrói um templo similar a Jerusalém, igual o templo, vai entender, né? Heresia pouco é bobagem, né? Digamos assim, utilizando aí uma frase popular. Meus irmãos, essa nova casa espiritual de Deus, a igreja, ela é construída a partir da pregação dos apóstolos e dos profetas no Novo Testamento. Esse é o fundamento aí, sobre o qual se refere aí no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa casa espiritual é construída a partir da pregação desses homens no Novo Testamento. E veja que o apóstolo menciona os fundamentos da igreja, referindo-se àqueles homens no passado, profetas daquela época, apóstolos que só havia naquela época, lançaram os primeiros alicerces da igreja primitiva. É disso que Paulo está falando aqui. Os apóstolos e os profetas dos primeiros anos da igreja são as pedras fundamentais da igreja, enquanto a principal pedra, a pedra angular, é o próprio Jesus Cristo. Aleluia. A primeira epístola de Pedro, ela lança luz, anota essa referência, sobre esse princípio bíblico aqui, acerca dessa base sustentadora da igreja. 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O apóstolo Pedro citando Isaías, aqui capítulo 28, versículo 16. A pedra angular, meus irmãos, ela estabelece, arquitetonicamente falando, é aquela pedra que estabelece direção para 2 paredes. Até tem uma ilustração aí, ela estabelece direção para 2 paredes, e a partir dessa pedra angular que todas as demais são colocadas. Nos dias de hoje, essa pedra angular das antigas edificações, ela equivale ao alicerce, as fundações de grandes construções, essa pedra angular. Ou seja, toda a integridade de uma estrutura arquitetônica, ela depende de um alicerce bem fundamentado, de um alicerce bem colocado, bem estruturado. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, é o alicerce da igreja. E a esse material excelente não cabe mistura, não cabe invenção. Sobre essa essência divina desse alicerce, o apóstolo Paulo instruiu a igreja de Corinto da seguinte forma. Escuta o texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, fundamento dos apóstolos, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, sobre esse alicerce primeiro. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo.
Aleluia. Os apóstolos, meus irmãos, e os profetas são o fundamento, como diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios, porque eles proclamaram as verdades suficientes escritas hoje no Novo Testamento. A base, a pedra angular de tudo que foi dito, tudo foi pregado, tudo que foi escrito é Cristo. Tudo vem dele. E é com base nessa verdade claríssima que nós não podemos acrescentar qualquer elemento à sã doutrina, meus irmãos, ao firme alicerce lançado pelos apóstolos, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Palavras assim é para abrir a nossa mente e a nossa atenção para as coisas estranhas que nós vemos por aí. Falsos profetas, falsos mestres, se dizendo espirituais, acrescentam doutrinas à sã doutrina, acrescentam mistura ao firme fundamento que é Cristo. Só Cristo é a pedra angular. O apóstolo Paulo diz: sobre esse fundamento eu edifiquei, não acrescente nada a essa pedra angular. E o povo inventa tanta maluquice, e os crentes vão na onda, porque confiam às vezes no líder. Isso aqui é um alerta, meus irmãos. Eis que te digo, não caia nessas maluquices. Olhe para as Escrituras, e não viaja na maionese. Eis que te digo. É simples assim, gente. A palavra é cristalina. Sobre essa pedra angular, agora, toda a estrutura da casa, ela vai sendo edificada, cada pedra no seu devido lugar e com um propósito muito bem definido aí. Aí nós vamos ver dois, conforme o texto aqui. Primeiramente, o de que uma casa, ela deve ser ajustada para crescer. Olha o que diz o versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A gente vê como o fundamento é importante aqui no crescimento, na segurança de uma edificação. Quem trabalha com construção sabe bem o que eu estou falando. É do alicerce, que vai se desenrolar, que vai se fundamentar todo o crescimento de uma obra, de uma estrutura. E sem o devido ajustamento disso aí, não é possível seguir adiante. Se houver um erro de cálculo na base, pode comprometer toda a edificação no futuro. E aí, meus irmãos, eu separei esse texto. Vejamos então o fundamento que marca o início da igreja primitiva. Esse texto aí, Atos capítulo 2. Fundamento que marca o início da igreja primitiva. Atos capítulo 2, 42. Olha o que diz aqui atrás, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha o primeiro item, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Estes eram os fundamentos. O fundamento. Todo ele tendo como base, como pedra angular, o Evangelho de Cristo Jesus.
E olha como o texto fala que todos se reuniam, né, no pátio do templo diariamente. A gente não vem nem à igreja nem no domingo, às vezes, domingo sim, domingo não, e olhe lá, né? Os irmãos se reuniam diariamente no pátio do templo. Se reuniam, é um claro fundamento aí, né? De que os membros da igreja se reuniam, havia uma comunhão, uma assembleia, a palavra igreja, eclésia, né? E chamados para fora, mas também assembleia, reunião de pessoas. E hoje as pessoas pegam que igreja não é mais necessário, não preciso me reunir, não preciso ter comunhão, não preciso estar inserido num agrupamento de pessoas. A gente olha para o texto e vê que a igreja nasce com as pessoas se reunindo diariamente, compartilhando a ceia do Senhor, se alegrando, orando juntos. Era o fundamento. Tudo começa no ensino dos apóstolos, o firme fundamento sobre o qual eles edificaram a igreja. A igreja bíblica, meus irmãos, ela não está confinada. A igreja bíblica não é formada por membros reclusos dentro das suas casas, exceto por uma situação excepcional, individual. Mas a igreja não existe reclusa dentro de um quarto, dentro de uma casa, sendo ministrada por pastores virtuais pela internet. Essa não é a igreja bíblica, essa não é a igreja do Senhor. A igreja que nós precisamos, a igreja que eu preciso, ela é construída de pedras vivas, interligadas, unidas umas às outras, como bem escreve o apóstolo Pedro. Aí sim, eu quero ler esse texto para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, a pedra angular. Aleluia. A igreja, meus irmãos, como o corpo de Cristo, ela é um templo vivo, é um organismo pulsante. Na igreja deve reverberar o evangelho do Senhor, e ela vai crescendo, aí ela cresce pela ação do próprio Deus, que vai acrescentando então novas pedras a essa construção. Mas esse crescimento não deve ser visto somente de uma forma numérica, somente na quantidade de pessoas, não. Esse crescimento também, ele deve ser encarado no conhecimento, crescimento no amor, crescimento no ensino, crescimento no cuidado uns com os outros. Uma maneira de crescer é aquela igreja que amadurece e rejeita o engano, rejeita tudo aquilo que a desvia do firme fundamento. A igreja que nós precisamos, meus irmãos, a igreja que eu preciso é aquela que reúne pequenas moradas de Deus, pedras vivas, habitadas individualmente pelo Espírito Santo, cada uma, mas que juntas compõem um grande templo espiritual que Deus escolheu habitar coletivamente. Aleluia. E assim, meus irmãos, destacando esse sentido, último ponto, destacando esse sentido corporativo, né, desse grande templo espiritual, que Paulo vai arrematar o assunto de família que ele apresenta aos seus leitores aqui. A morada de Deus, ela precisa ser uma casa edificada para a unidade. Versículo 22, o último versículo do nosso texto diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus habita em cada uma das suas criaturas em que Ele chamou, sabe? Suas novas criaturas, Ele habita em cada pessoa que Ele chama para a sua casa. Mas Paulo vai enfatizar aqui nesse versículo essa natureza corporativa da igreja, né? Todas as pedras juntas se tornam a morada de Deus por meio do seu Espírito.
A morada de Deus está muito claro para nós, ela não é mais um templo físico em Jerusalém, mas ela é um povo que se reúne para adorá-lo em diferentes lugares. E aí o conceito de adoração precisa ser tratado de uma forma ampla, considerando isso como um DNA da igreja. Deus busca um povo que o adora em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Esse povo que precisa estar alicerçado na verdade do evangelho de Cristo, movido pelo agir do Espírito Santo. Um povo que serve uns aos outros e assim edificam uns aos outros em Cristo, meus irmãos. Diz o texto aí, vocês também são juntamente edificados. Aleluia. O apóstolo Paulo, nesse texto que eu vou ler para vocês agora, provavelmente vai fazer parte vai ser ministrado nessa série, mas eu destaquei só um versículo. Efésios 4, 16, diz assim: dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que contexto, que conceito maravilhoso da igreja. Somente a partir de Cristo, meus irmãos, do fundamento, da pedra angular, nós podemos crescer de fato em amor, unidos, amadurecidos em graça, no conhecimento, servindo um ao outro segundo a função para a qual o Senhor nos chamou. E aí eu separei, destaquei essa frase para você. Olha, a igreja que eu preciso, meus irmãos, não é aquela que serve aos meus interesses, não é aquela que serve aos meus interesses, mas aquela na qual eu posso desempenhar o serviço para o qual eu fui chamado, e que todo o serviço seja para a glória de Deus. Aleluia, meus irmãos. Este sim é um assunto de família que o mundo não pode compreender. Falaria, tudo que foi dito aqui é grego para o mundo, não consegue entender. O mundo não apenas não vê sentido na igreja, como se atém em criticá-la pelas suas falhas, pelas suas imperfeições. E aí eu até brinco que nós damos muita munição para o inimigo, A gente facilita a vida do inimigo, do mundo, para criticar a igreja por nossas imperfeições, pelos nossos vacilos, Mas, meus irmãos, pelo tempo que nós estamos vivendo, não vai ser surpresa se a cada dia novos falsos mestres se levantem contra a igreja, enquanto elemento essencial do plano de salvação de Deus. Vão se levantar, questionarão cada vez mais, com palavras cada vez mais convincentes, doces. Vão questionar a suficiência das Escrituras, vão colocar em xeque a necessidade que o ser humano tem de se reunir com outras pessoas que professam a mesma fé, que buscam o mesmo alicerce, que buscam o evangelho do mesmo rei. Vão colocar em xeque essa necessidade humana. Para que você precisa de igreja? Não vai te levar a lugar nenhum. Quantas vezes eu já ouvi essa frase: igreja não me levou a lugar nenhum. De fato, a igreja em si não leva, mas a igreja é elemento fundamental, essencial do plano de salvação. Fora dela, você não vai encontrar. Eu preciso estar no corpo, e a igreja é o corpo. Não existe salvação sem estar no corpo. Não existe. Não se engane. Mas vão aparecer pessoas cada vez mais questionando isso, colocando em xeque a essência da igreja, o lado essencial da igreja. Mas a palavra de Paulo hoje, do apóstolo aqui aos Efésios e para nossas vidas, ela vai nos propor um retorno constante, meus irmãos, diário, aos fundamentos sobre os quais nós estamos e devemos estar edificados.
na nossa caminhada. A palavra vai nos reportar ao seio familiar para o qual nós fomos chamados, para a família de Deus, que nós somos chamados para nos sentir parte, onde nós não nos sentimos mais como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos, sem direitos de cidadãos, porque nós não temos plenamente esses direitos adquiridos, porque somos estrangeiros. Não, a família de Deus não é assim. E Paulo ensina, ele pega o exemplo de como Deus opera na vida dos gentios, para nos exortar, meus irmãos, a nos lembrar de que nós estávamos separados de Deus, e que nós devemos nos alegrar por aquilo em que Cristo nos tornou, Ele nos transformou. Nós somos chamados para integrar a família de Deus, meus irmãos, para ser parte do seu corpo, para ser uma pedra viva na casa do Senhor, a casa que escolheu habitar. Para isso nós somos chamados em Cristo Jesus. Não esqueçamos de agradecer, meus irmãos, todo o momento, por tamanha graça, por ser um membro ajustado aí nesse corpo de Cristo e consequentemente encaixado a uma função tão importante quanto qualquer outra função de qualquer outro membro. Nós estamos ali encaixados com algo muito importante. Que essa palavra, meus irmãos, nos faça lembrar sempre, sempre, que a igreja ideal não é aquela que nos serve aos propósitos e anseios. A igreja ideal, a igreja que eu preciso, é a igreja que o Senhor me posicionou como pedra viva para servir e para ser instrumento de edificação na vida de outras pessoas, e que esse serviço seja para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus gracioso, Deus todo-poderoso, de infinita misericórdia, te louvamos, ó Deus, pelo esclarecimento, Deus, de homens, trazido por homens, iluminados pelo Teu Espírito, como Paulo, Pedro, João, Isaías, que traz a revelação para mostrar quem nós somos, para revelar o Teu plano e como a igreja está inserida nele, como nós estamos inseridos nela. Nos ensina, Senhor, a sermos de fato pedras vivas, não mortas, vivas na edificação da Tua casa, a casa que Tu escolhestes habitar. Nos ensina a ser membros de fato bem ajustados, ó Deus, exercendo a nossa função, cientes da nossa importância, Senhor, não por merecimento, porque vimos que todos nós fomos enxertados no povo da promessa por misericórdia e por graça. Nos dá consciência, Senhor, que os fundamentos da igreja sejam vivos na nossa vida, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Nos incomoda estarmos juntos como igreja, Senhor. Fecha os nossos ouvidos para os enganos do mundo, de falsos profetas que muitas vezes com palavras doces acrescentam substâncias escusas à essência da pedra angular do Teu Evangelho, que é puro, que é perfeito, que é suficiente, Senhor, para nossas vidas. Nos dá discernimento, Senhor, nos dá conhecimento, em nome de Jesus. Que nós olhemos mais para a cruz, onde foi derramado o sangue que nos purifica, e menos para os homens. Se for olhar para homens, que seja para nós mesmos, Senhor, para os nossos próprios erros, antes de nos apressarmos a olhar os erros do próximo.
que não selecionemos pessoas conforme as suas origens, com qualquer tipo de discriminação ou acepção, Senhor, porque a Tua palavra diz que o príncipe da paz veio para chamar pessoas de diferentes nações sem acepção. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, pelo entendimento e pela Tua infinita graça, e que essa palavra, Senhor, frutifique, Senhor, nos encoraje e nos alegre todos os dias, ciente de quem nós somos, de onde nós viemos e de o que somos como igreja do Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém.